alegria, convido os irmãos a que abram sua cópia das Sagradas Escrituras no Evangelho, conforme o relato de João, capítulo 1. Eu lerei os versos de 9 a 13. Evangelho, conforme o relato de João, capítulo 1, os versos de 9 a 13. Então está escrito assim, na santa palavra do Senhor: a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Oremos mais uma vez. Pai, a tua palavra foi lida e ela será exposta. Nós clamamos a ti, abre o nosso coração, envia-nos auxílio através do teu Santo Espírito, abra a nossa compreensão. Dá-me, Senhor, fidelidade na exposição da tua santa palavra, para que o teu povo seja alimentado, para que o teu povo seja edificado, para que o teu nome seja glorificado. É o que nós te pedimos, no santo nome de Jesus, a verdadeira luz que ilumina todo homem. Amém. Meus irmãos, até o momento, nós ainda estamos no prólogo do Evangelho conforme o relato de João. O prólogo são esses 18 primeiros versos, de acordo com o relato que nós temos em mãos. E conforme conversado, conforme apresentado na primeira pregação da nossa série, o prólogo dá-nos lentes para que nós possamos compreender corretamente o relato segundo João. Então, falando numa linguagem mais rebuscada, o prólogo dá-nos uma lente hermenêutica, uma lente interpretativa para que nós possamos perceber corretamente todo o Evangelho. Nós vimos na primeira pregação, e eu não vou entrar em todos os detalhes, mas nós vimos que Jesus, ele é de eternidade em eternidade. Nós vimos Jesus, mesmo na pré-encarnado, mesmo antes da encarnação, a agir na criação. Nós vimos que ele é a palavra criadora, e nós vimos então que ele é Deus, mas uma pessoa distinta do Pai, e ambos junto com o Espírito sendo um só Deus. Na semana passada nós vimos uma espécie de parênteses, onde o evangelista João apresenta-nos João, não qualificado pelo evangelista, mas nós sabemos que se trata de João Batista. E João Batista, de maneira bastante resumida, ele veio para testemunhar acerca da luz. Essa é a finalidade. E ele veio para testemunhar, ainda que ele não fosse a luz, ele veio para testificar da luz. E agora o evangelista vai avançar mais na explicação sobre essa luz que foi testemunhada, essa luz que foi apresentada por João Batista. E eu creio, e esse é o título da pregação, que essa luz que João Batista testificou é a graciosa luz que gera filhos de Deus. A graciosa luz que gera filhos de Deus. E o verso vai começar com a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. E se nós olharmos o verso 8º, apenas para a questão de contexto, a falar de João Batista, diz: ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz. A verdadeira luz. E uma coisa importante é que, normalmente, dentro do espectro semântico que nós pensamos, ou seja, do significado das palavras que nós usamos,
Eu tenho quase que certeza que no seu coração, quando eu falo verdadeiro, você pensa verdadeiro em oposto àquilo que é falso. Então, se você vai comprar um produto, você vai comprar um produto verdadeiro, um produto original, em oposto daquele que é falso, falsificado, uma cópia. Entretanto, no grego, essa palavra ela não tem apenas esse significado do verdadeiro em oposto ao falso. Existe um espectro de significado, e dentro desse texto, a cena não propõe que a luz verdadeira é oposta à luz falsa. Existe um contraste com aquilo que era a sombra do que viria. A luz é verdadeira porque ela se contrasta com aquilo que é anterior e provisório. E ela é verdadeira no sentido de que ela é completa e a completa revelação daquilo que fora revelado. Portanto, o que nós temos é que a luz verdadeira, Jesus Cristo, Ele é a revelação definitiva. Ele é aquele que o Antigo Testamento falava acerca. O Antigo Testamento sendo, então, aquilo que era provisório. As cerimônias, aquilo que era provisório. As leis civis como provisórias, mas apontando para o caráter daquele que é completamente verdadeiro. Aquilo que era sombra apontava para a luz verdadeira que viria. E é assim que o evangelista começa, fazendo a luz verdadeira, não em oposição à falsa, mas apontando para o cumprimento da luz que era provisória, a luz que foi dada por Deus ao povo, à humanidade, ao longo de toda a história. E nesse contraste entre aquilo que é provisório e aquilo que é verdadeiro, completo, o nosso amigo Carson faz um comentário bastante interessante, que ele diz, assim, o maná provido no Antigo Testamento era genuinamente Deus, mas Jesus é o pão verdadeiro. Então o maná era, mas Jesus é o pão de facto, o definitivo e, portanto, o genuíno pão do céu. Israel era a videira escolhida de Deus. E João alegremente reconhece esse facto. Mas agora, o próprio Jesus é a videira. O Israel verdadeiro, aquele que obedeceu plena e completamente a Deus. Ele é a verdadeira videira, aquele o qual os ramos, os gentios, são enxertados. Ele é a videira na qual Deus estabelece uma aliança e na qual os ramos são unidos. Assim, também aqui, qualquer leitor do Antigo Testamento saberia que a lei e a sabedoria dão luz, mas a luz provisória que aponta para a luz verdadeira. Mas o que João está a dizer é mais do que isso, é que a palavra veio ao mundo. A palavra que veio ao mundo é a luz, a verdadeira luz, genuína, definitiva, auto-revelação de Deus ao homem. Se Ele é aquilo que é definitivo, se é Ele aquilo que é eterno, se é Ele que é aquilo que é pleno, nós não mais precisamos de novas revelações. Nós temos aquele que não é mais provisório. Nós temos aquele que foi revelado no Antigo e é exposto ainda mais no Novo. E por isso o seu coração, o meu coração, diante dos desafios da vida, nós não precisamos de novas revelações, nós precisamos daquele que se revelou a nós. Aquele que é pleno, verdadeiro, a luz verdadeira que ilumina todo homem. E essa ideia da luz que vem ao mundo, ela é bastante interessante, porque nós temos a manifestação da palavra, nós vimos o Logos no começo, e o Logos se manifesta através da criação, mas agora é uma manifestação diferente, não é mais a revelação geral, não é mais aquele conhecimento que torna o homem indesculpável, mas que não pode fornecer a salvação, não. Existe uma manifestação diferente, onde a palavra invade a realidade, onde o Criador invade a realidade criada.
nós temos nesse verso um absurdo para a nossa mente. Aquele que é infinito, aquele que é eterno, entra na finitude da nossa realidade e entra na temporalidade da nossa vida. É o absurdo, mais uma vez, sendo expressado no relato de João. E mais uma vez, meus irmãos, nós não podemos nos habituar, nós não podemos nos acostumar com essa realidade. Todas as vezes que nós lemos esse texto, todas as vezes que nós pensarmos sobre Cristo vindo à terra, desde as manifestações do Antigo até o Novo, a gente tem que ficar impressionado, nós temos que ficar admirados, nós temos que ser tomados pela nossa insignificância, pela nossa pequenez, diante da obra que Deus fez por mim e por você. Jesus, ele invade a ordem criada de tal forma que ele entra no mundo dos homens, em mundo no qual os homens estão a cuidar dos seus negócios, dos seus problemas, e em completa rebelião com Deus. É o Deus que vem ao nosso encontro para nos resgatar. É Ele quem vem ao nosso encontro para conduzir aqueles que lhes foram dados pelo Pai ao Pai. Ele invade a realidade criada para que nós possamos ser conduzidos. E de que maneira Ele conduz? Ele ilumina a todo homem. E a ideia de iluminar aqui no texto é a ideia de fazer visível, é a ideia de lançar luz. Portanto, a palavra vem ao mundo, a verdade, a luz verdadeira vem ao mundo de tal forma que a minha e as suas obras são expostas. A encarnação da palavra expõe a minha e as suas obras. Não só pela perfeição da vida que ele leva, mas por conta de que a perfeição da vida que ele levou contrasta com a imperfeição da nossa vida. Diante daquele que lança luz a todo homem, não existe possibilidade de neutralidade. Não existe resposta possível diferente de submissão ou rebelião. Não existe terceira via. Diante de Cristo, da luz verdadeira que ilumina as suas e as minhas obras, ou nós olhamos para elas e nos submetemos a Ele, ou nós nos rebelamos contra Ele. E quando nós olhamos cá, eu estou a dizer que essa cena apresentada por João, ela é retratada a partir da luz do Antigo. Eu pergunto a você agora, à luz do Novo, como que as minhas e as suas obras são expostas pela luz verdadeira? De que maneira podemos nós olharmos para as nossas vidas e examinarmos as nossas obras para vermos qual tem sido a nossa postura diante da luz verdadeira? Como que podemos nós, a partir da nossa experiência no mundo caído, afetados pelo pecado, olharmos para aquilo que nós fazemos e fazermos um juízo de valor correto? É impossível que sozinhos, eu e você façamos isso. Entretanto, Deus, se Ele veio ao nosso encontro para nos salvar, se Ele veio ao nosso encontro para nos conduzir, Ele não nos deixa desamparados. Ele manda o Santo Espírito que habita em mim e em ti. E Ele deixa-nos a palavra revelada. É o Espírito a incomodar o nosso coração. E é o Espírito a incomodar o nosso coração através da Santa Palavra, que nós poderemos passar por um crivo às nossas obras. A luz verdadeira que ilumina a todo homem continua a agir mesmo após a sua ressurreição, através da revelação especial e através da ação do Santo Espírito. E João continua: o Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo
não o conheceu. Se você fez uma leitura atenta do texto, ou se você acompanhou atentamente a leitura que eu fiz, você pode perceber que num pequeno verso a palavra mundo é repetida 3 vezes. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. E aqui, nesse verso, a ideia de mundo representa a ordem criada e os negócios dos homens dentro dessa ordem criada. Somos nós e os nossos afazeres. Nós e aquele mundo que diz que jaz no maligno. E se nós estamos a falar aqui de que a realidade apresentada é a realidade do Antigo Testamento pré-encarnação, de que maneira o Verbo estava no mundo? Se ele não estava encarnado, de que maneira o Verbo estava presente no mundo? E eu creio que de maneira muito tranquila a gente consegue ver que o Verbo estava no mundo, pois a palavra do Senhor chegava ao seu povo. A palavra do Senhor era falada através dos profetas. A palavra do Senhor estava presente em todo o tempo. Mas mais do que isso, a presença do Senhor estava no templo. A presença do Senhor estava no tabernáculo. Deus se fazia presente no meio do seu povo. Nós podemos pensar que a luz verdadeira que ilumina todo homem se fez presente na coluna de fogo nos 40 anos de peregrinação no deserto. E quando nós olhamos para essa manifestação pré-encarnação, e aqui eu vou falar hoje e falarei na próxima semana. Deus se fazia presente no tabernáculo, no meio do povo. A primeira vez que ele teve, num certo sentido, a morada, onde a sua presença se manifestava especialmente. E quando nós chegamos no verso 14, quando eu for pregar sobre a encarnação de Cristo, a maneira como o texto grego fala que ele habitou entre nós, o verbo é tabernaculou entre nós. Fica claro que a presença de Deus no Antigo Testamento era a manifestação da pessoa de Cristo. Mas mais do que isso, ele se fez presente através de cristofanias. Nós temos textos onde diz, por exemplo, eis um quarto homem, com a aparência do Filho do homem. Nós temos Deus se revelando visivelmente para o povo em alguns momentos. Então o Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, nós vimos na primeira pregação. É a palavra criadora. Mas o mais chocante é que o mundo não o conheceu. E alguns aspectos importantes para que nós pensemos sobre essa passagem é que se algo é criado, esse algo necessita submeter-se ao seu Criador. Se existe alguém que cria, esse alguém que cria tem autoridade, ele tem a propriedade daquilo que é criado. E aqueles que foram criados, e no caso nós, temos então a responsabilidade moral de obediência e submissão. E se nós olhamos desde a queda no Éden, a verdade tem sido o contrário. A verdade tem sido a oposta. Frequentemente, constantemente, a humanidade tem se rebelado contra Deus. A humanidade tem se portado como aquela que não conhece o seu Criador. O não conhecer é uma resposta negativa diante daquele que nos criou. E uma coisa importante que o nosso amigo Gerhardus Voss vai apontar é de que todas as vezes que o verbo conhecer aparece associado à pessoa de Deus,
ele está a falar de uma relação íntima, representada e estabelecida através de um pacto. O conhecer aqui não é simplesmente saber que Deus existe. O conhecer aqui é ter uma relação pactual com Deus, uma relação de intimidade com Deus. Mas o mundo não o conheceu. E uma pergunta que eu quero fazer para si é: como podemos conhecer pactualmente a Deus? Quando nós lemos o Antigo Testamento, fica tranquilo, fica fácil você ver os animais sendo cortados, fica fácil você ver os símbolos. Como eu e você podemos, então, conhecer pactualmente a Deus? E a resposta é simples: é através dos meios por Ele estabelecidos. É através dos meios de graça que nós podemos conhecer pactualmente o nosso Senhor. Enquanto o mundo rejeita, a nós é dado o privilégio de conhecê-lo intimamente, estarmos numa relação de profunda intimidade. E quais são esses meios de graça? Aí você fala assim: mas pastor, de novo você vai falar isso? De novo, enquanto vocês não ouvirem, eu falarei. É a palavra, a oração, os sacramentos representados, os únicos, Santa Ceia e batismo. E aqui batismo de adultos e crianças. O culto público. E a vida individual de devoção. E a vida de devoção coletiva. Nós conhecemos pactualmente o nosso Senhor, não num exercício monástico, quando eu me tranco na minha casa e sozinho eu atingirei o meu Salvador, mas também através disso. O exercício de conhecimento pactual de Deus passa pelo exercício da individualidade, mas passa pelo exercício de convívio com o povo do pacto. Colocando em outras palavras, para aqueles que vão estar mais habituados à realidade presente nos nossos dias, é impossível conhecer o Senhor e não ser parte da igreja. É impossível conhecer o Senhor e ser desigrejado. São contradições de termos. Não tem como. Não tem como. Existe naturalmente, e eu sempre reforço isso, eu sempre bato nessa tecla, a necessidade de uma vida individual de devoção, uma vida de leitura da palavra, uma vida de meditação na palavra, uma vida de oração. Mas existe a esfera coletiva da fé, existe a esfera coletiva do conhecer a Deus, é conviver com seus irmãos, é fazer discípulo no meio dos seus irmãos, é fazer discípulo, é ser aconselhado e aconselhar os seus irmãos. É viver no meio do povo, é prestar culto, é estar no EBD, é estar no curso de teologia, é estar no PG, é estar no grupo dos homens, é estar no grupo das mulheres. É ser parte do povo, é ter vontade, anseio, desejo por estar com o povo. E é só assim, convivendo com os diferentes, que a graça de Deus se manifesta nas vias de ida e vinda. É nas relações amorosas, nas relações de amor ao próximo, na relação de amor entre irmãos, comprados pelo sangue, que nós conhecemos o nosso Deus. Nós conheceremos o afeto do nosso Deus quando nossos irmãos demonstram amor por nós. Nós conheceremos o consolo que vem de Deus quando, em meio ao nosso sofrimento, os nossos irmãos nos consolam. Nós conheceremos o auxílio que vem do alto quando nós experimentarmos a ajuda, o auxílio vindo dos nossos irmãos. Nós conheceremos a graça que vem de Deus na sua bondade quando nós experimentarmos a bondade, quando nós dermos a bondade. O conhecer a Deus pressupõe a vida coletiva. Mas o texto continua. E o texto vai nos dizer: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E eu creio que a ideia trazida por veio para o que era seu, ela pode gerar alguma confusão. A ideia é que Cristo veio para a sua casa, Cristo veio para a sua nação, Cristo veio
para o seu povo étnico. E por que isso é importante? Porque as pessoas podem confundir aqui que Cristo veio para aqueles que foram escolhidos e tiveram condições de rejeitar. É como se Cristo tivesse tentado salvar alguém e esse alguém não quisesse ser salvo. É como se Cristo fosse impotente diante da dureza do coração humano. E não é isso que o texto está a nos dizer. O texto está a nos dizer que Cristo veio para Israel. E ele veio para Israel, ele nasceu em Israel, o verdadeiro israelita, judeu, o perfeito israelita. Mas nós vemos que ele veio, ainda não de forma encarnada. Nós estamos ainda no Antigo Testamento, não de forma encarnada, mas ele veio no templo, ele veio nos profetas, ele veio nos símbolos, ele veio nas cerimônias, ele veio nas festas, ele veio nas cristofanias. Ele veio nos grandes milagres. E os seus não receberam. E nós sabemos que não receberam, porque quando nós lemos os evangelhos, quando nós lemos os relatos de Atos, nós vemos a perseguição acontecendo contra a igreja. Nós vemos a perseguição acontecer contra o caminho. A descrença, ela foi constante. E nós podemos ver a descrença, por exemplo, levando o povo para os cativeiros no Antigo Testamento. Era o fato do povo não receber a palavra que veio de Deus. Manifestado esse não recebimento em desobediência, em que o povo é punido. Então, quando nós olhamos para o relato bíblico, em todo o tempo, em todo canto, no meio de toda a gente, os seus não receberam. E uma reflexão importante, parafraseada aqui do nosso amigo Paul Tripp, é que aqueles que não receberam, deitaram fora o presente mais importante que pode existir na história da humanidade. Eles deitaram fora um presente, é graça, que foi dado a eles. E aqui, quando eu penso em deitar fora um presente, eu lembro de um momento na minha vida, não é um dos melhores momentos da minha vida, é um momento que eu me envergonho até hoje, em que não é que eu deitei fora o presente, mas eu desdenhei do presente que meus pais me deram através dos melhores esforços que eles fizeram ao longo de um ano, para me dar algo que eu tinha pedido. E quando eu recebo esse presente, não era exatamente o que eu queria. E eu falei, não foi o que eu pedi. Nesse exemplo, ele não é tão bom, porque o que eu ganhei foi pior do que eu pedi. A metáfora seria perfeita se eu tivesse recusado algo melhor do que eu tinha pedido. Eu errei, tá? Eu errei, paguei pelo meu erro. Creiam que eu paguei. Lá em casa era difícil passar impune, alguma coisa assim. E dessa vez não foi disciplina física, foi uma humilhação pessoal, que até hoje eu me lembro. Mas o exemplo seria perfeito se eu rejeitasse um presente melhor do que eu pedi. E não é pouco melhor, é muito melhor, é infinitamente melhor. Ele é tão melhor que eu sou incapaz de conceber o que eu preciso, e aquilo me foi dado. É como se uma pessoa com cancro, seja em fase terminal ou não, ou uma pessoa com uma condição crônica de saúde bastante deplorável, se você conversar com essa pessoa, provavelmente o desejo dela vai ser a cura. É como se a cura chegasse e eles falaram, não quero. Eu não quero essa cura. Eu não quero resolver o meu problema. Eu quero ficar com o cancro a me consumir. Eu quero ficar constantemente com dor a sofrer num mundo em desgraça. Eles deitaram fora
o melhor presente. Eles rejeitaram a cura da morte espiritual. Eles rejeitaram aquele que é capaz de resolver o problema real do ser humano, a separação de Deus causada pelo pecado. Eles rejeitaram esse presente. Agora, é muito fácil, eu não sei para você, mas para mim é muito fácil fazer isso. É muito fácil apontar para o erro dos outros. É muito fácil eu olhar para o Antigo Testamento e falar, eles rejeitaram Jesus Cristo. É muito fácil no nosso dia a dia apontar o dedo para o outro e falar, ele fez isso errado, ele pecou desse jeito. É difícil eu olhar para mim e falar o mesmo. E como será que essa realidade se aplica na nossa vida? Ou será que esse não conhecer aplica-se apenas aos descrentes? Será que nós podemos cometer uma atrocidade parecida com o que foi cometido pelo povo no Antigo Testamento, que deitou fora o presente da graça? E aí, mais uma vez eu peço que você reflita com o nosso amado irmão Paul Tripp. Ele diz o seguinte, pense nisso. O que você fará com Jesus cada vez que você ultrapassar os seus limites morais? Cada vez que você rejeita os seus limites morais, você o rejeita. Você rejeita a sabedoria que vem da sua lei. Você se esconde dele, você o nega. Quando você peca, você rejeita a oferta da sua graça. Cada vez que você fica envergonhado ou com medo de partilhar as boas novas da salvação, você rejeita o seu Salvador. Você rejeita o seu chamado quando você não ama o seu cônjuge, quando você não ama o seu filho, quando você não ama os seus amigos, quando você não ama os seus pais, quando você não ama o seu pastor, essa foi a adição minha. Você rejeita a Cristo cada vez que você vive em função do seu reino egoísta, dos seus desejos pecaminosos, das suas vontades, e você não se preocupa com o reino dele. Você o rejeita quando você não o reconhece como rei na sua vida. Você o rejeita quando você não entende o tamanho das suas necessidades espirituais e você não corre aos pés da cruz, prostrado em submissão e humilhação. Talvez, só talvez, nós rejeitemos Jesus muito mais do que nós imaginamos. Talvez nós não o conhecemos como dizemos. Talvez nós não o recebemos como falamos, porque a nossa vida mostra o contrário. Quando nós olhamos para aquilo que nós fazemos, talvez fique evidente para todos ao seu redor que talvez você não conheça a luz verdadeira. Dentro da afetação do pecado em nosso coração e o orgulho que habita em nosso coração, nós constantemente somos levados a achar que nós sabemos mais do que Deus, que nós percebemos as coisas melhor do que Deus, de que nós entendemos melhor dos prazeres da vida do que Deus. Porque nós temos a tendência a achar que os pecados são mais prazerosos do que uma vida de obediência. Toda vez que você peca, você diz a Deus, o teu prazer não é suficiente para a minha vida. O prazer que foi conquistado na cruz não presta para mim. Toda vez que nós pecamos,
nós demonstramos que não o conhecemos. Então, verso 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Esse verso mostra-nos que não foram exatamente todos os da sua casa que o rejeitaram. Nós sabemos que dentro do povo de Deus no Antigo Testamento, muitos creram verdadeiramente, como nós vimos ao longo da exposição de Gênesis. Nós podemos ousar dizer que Adão e Eva deram sinais de que creram e conheceram. Enoque, Enos, Abel. Foram vários nomes citados como homens que andavam com Deus, homens que conheceram a Cristo na forma como ele havia se manifestado naquele tempo. Então existiram aqueles que receberam, e uma coisa importante, que a ideia do conceito bíblico é de que quando eu recebo é pressuposto um relacionamento. Então, apenas uma correção de termos, ninguém aceita Jesus. Você é que precisa ser aceito por Ele. Você recebe. Agora, aceitar você não tem condições. Ele é perfeito e você é imperfeito. Mas todos aqueles, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E eu quero que você pense nessa ideia de recessão, de recebimento, e ideia de relacionamento. Eu quero que você pense na dinâmica da nossa igreja. Pense na dinâmica que nós temos cá na Pedras Vivas, para que vocês tornem-se membros conosco. Nós, como conselho, antes de nós convidarmos proativamente alguém, nós esperamos que ela frequente a igreja durante um tempo. Que ela comece a se envolver conosco, pelo menos dominicalmente. Nós esperamos que ela tenha um tempo conosco, para ela saber onde elas estão a entrar. Porque não adianta querer entrar aqui para mudar tudo. Não vai acontecer. Nós, depois de termos então essa pessoa a frequentar há um tempo, nós então convidamos para que ela seja parte da classe de novos membros. Classe essa que ela ficará mais um tempo, a aprender sobre aquilo que nós cremos a partir das Escrituras e aquilo que nós temos como identidade como igreja. Depois disso, ou durante esse processo, nós fazemos a entrevista com essas pessoas, para que nós possamos conhecê-las um pouco mais e melhor, e elas possam conhecer-nos. E somente então, depois disso, é que essas pessoas são aprovadas para serem parte desse corpo visível cá nas Pedras Vivas, o corpo de Cristo visível cá nas Pedras Vivas. Por quê? Porque para receber alguém como parte do corpo de Cristo, é pressuposto que a gente tenha um relacionamento com ela. Vida de igreja, você não chega e vai embora a hora que você quer, faz o que você quer. Não funciona assim. O conhecer a Deus intimamente, pactualmente, demanda vida coletiva. E mais uma vez o Paul Tripp faz um comentário muito interessante, que ele vai dizer que receber alguém é um ato de relacionamento. É convidar alguém a entrar na sua vida. E preste atenção, quando esse alguém é o Messias, isso significa entregar a sua vida à sua glória e ao seu controle. Não há outro meio pelo qual possamos receber o direito de sermos chamados filhos de Deus. Não há outro caminho. Ele é o único caminho. Nós nunca poderíamos ganhar essa aceitação por nossa própria força, pelo nosso próprio esforço, pela nossa própria vontade, pela nossa sabedoria, ou pela nossa justiça. O que João está aqui a falar é um ponto teológico muito significativo. Ele está a falar sobre a graça da nossa adoção na família de Deus. Uma vez que nós somos bem-vindos à família dos reis como seus filhos. Esse acolhimento é nosso somente pela graça. E é somente pela graça que nós recebemos e cremos.
Agora, ouça, você precisa saber, e essa é a parte da reflexão que eu considero muito importante. Você precisa saber que crer não é natural para nós. A dúvida é natural, o medo é natural, a autoconfiança é natural, querer controlar a sua própria vida é natural, invejar o que a outra pessoa tem é natural, negar a sua necessidade, argumentar em favor da sua justiça é natural, adorar a criação em vez do Criador é natural. Mas a fé não é natural. É somente pela graça que você crê. É somente pela graça que a fé é possível. É somente pela graça que você recebe. Já agora, nós ainda estamos nesse conflito da fé. Nós ainda estamos nessa guerra, onde muitas vezes, em vários momentos, nós nos sentimos os grandes heróis da fé. Tomamos grandes decisões, fizemos grandes coisas, movidos por Deus. Mas em vários outros momentos, nós nos acovardamos, nós nos escondemos, nós tememos, nós nos angustiamos, como se Ele não tivesse controle sobre a nossa vida. É somente pela graça que nós podemos orar, nós podemos crer, nós podemos viver de maneira plena. Quando nós retornamos para o texto, diz que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você é um leitor atento, deu-lhes pressupõe graça, dado. Aqueles que receberam nada fizeram, foi dado a eles esse direito. E essa palavra poder, pode soar algo que não deveria soar, mas a ideia de poder aqui lhes foi dado o direito e o privilégio de serem feitos filhos de Deus. Não é que você tem um poder sobrenatural que veio sobre você, não. Você tem o privilégio de fazer parte da família. Família essa que você não é digno. Família essa que você não tem roupa para estar na festa deles. E é por isso que Apocalipse vai dizer que você vai ser revestido pelos trajes de justiça. Família essa que você, por não ser digno, acha que os outros não são dignos. E você critica os outros que estão no meio e você não olha para si mesmo. Mas veja que o privilégio que lhes é dado é de serem feitos filhos de Deus. E aqui tem uma característica muito importante de João, que João nunca usa. No grego, a gente vai ter duas palavras que você pode se referir a filho. Que em João é usado somente para Jesus, huios. Somente Jesus é huios, o Filho de Deus. Para nós, é usado uma outra palavra que dá a ideia de uma criança pequena. E aqui no texto, tekna, filhos, crianças de Deus. E eu creio que João faz essa escolha intencional para mostrar que existe uma distinção entre os dois tipos de filho. Tem aquele que é o filho eternamente gerado do Pai, e tem você que é adotado e distinto. Tem você que é adotado e distinto. Nós somos seres completamente diferentes. Se eu fosse usar palavras bonitas, nós somos ontologicamente diferentes. Nós somos outro tipo de seres, apesar de criados à imagem de Deus. Nós não somos como Deus. Ainda assim, Ele nos toma para si e nos chama de minhas crianças amadas. E dentro desse processo que os irmãos já conhecem, do nosso desejo, a nossa luta com a questão de ter filhos e não conseguir, um dos processos difíceis para mim foi a ideia de adoção. Então, eu lembro de uma época que minha esposa era favorável à adoção e eu não era favorável, eu não queria. E foi estudando
a adoção nos termos bíblicos, que eu me senti humilhado e compelido a adotar. Eu era tomado por um orgulho de que eu queria um filho que fosse do meu material. Que tivesse aqui o meu XY, sei lá qual que eu mando, nem lembro. Mas eu queria os meus 23 cromossomos na criança. Como se isso fosse uma coisa boa. Olha a desgraça que eu estava a desejar para a criança. Queria que fosse parecida comigo. Olha a loucura. Mas nós somos cheios desse orgulho. Nós queremos aparência física, nós queremos traço do nosso caráter. Que caráter que você tem? Que caráter que eu tenho? E quando eu vejo Deus vindo ao meu encontro, Deus em Cristo me adota, aquele que é incomparável, perfeito, santo, amoroso, sábio, eu não posso adotar outro? Que loucura, que orgulho, que vaidade. Mas Ele, sendo perfeito, adotou a mim e a ti. E nos ama perfeitamente porque Ele nos vê em Cristo. Não tem como Ele nos amar mais ou menos. Ele nos ama, Ele nos ama o mesmo tanto que Ele ama Jesus Cristo. Você quer mais? Será que você precisa de mais do que isso? Já te afirmo que não. Mas se nós fomos feitos filhos de Deus, crianças de Deus, isso significa, se nós fomos feitos, que nós não éramos. E aqui eu vou resolver uma polêmica de um PG que teve essa semana. Deus ama todos como criatura, mas Deus não ama todos como filho. Deus ama todos porque foram criados, e Ele ama a sua criação, como Ele ama uma ameba, como Ele ama um cachorro. Vai ter cachorro no novo céu e nova terra, mas não o seu. O seu não vai. Só para lembrar, eu gosto de lembrar desses detalhes. E Deus ama todo ser humano desse jeito. Como filho, não. Então existe uma mentira no Brasil que é: todo mundo é filho de Deus, toda a gente é filho de Deus. Não é. Você está bem parecido com Satanás. Não é. Não é, não funciona assim. Então nós fomos adotados. Deus nos ama de uma maneira diferente. Nós somos alvo do amor salvífico de Deus, porque em Cristo nós fomos feitos filhos. Em Cristo nós fomos feitos filhos. Não sei o quanto você gosta de gramática e tudo mais, mas vamos lá, faz parte do jogo. Filhos de Deus. Então tem ali um genitivo de posse. Então Deus possui, é filho, criança de Deus, é Deus quem possui as crianças. E o interessante disso é que Ele possui não para explorar, Ele possui para amar, Ele possui para ter um relacionamento, Ele possui para te abençoar. Ele te possui para fazer com que você seja conformado à imagem do Filho. Ele te possui para ter um relacionamento profundo, pactual, para que você o conheça mais e mais, dia após dia. Mas quem que foi feito filho de Deus? Os que receberam, mas João vai qualificar melhor. Aos que creem no seu nome. E aqui é uma análise muito importante para a gente fazer, porque crer é mais do que falar. Crer é mais do que saber intelectualmente. Lá no Brasil tem um ditado que falar, até papagaio fala. Crer é diferente de falar, crer é diferente de intelectualmente articular ideias. E sabe por que eu posso te dizer isso? Porque nós podemos ter uma boa teologia e nós podemos ter um coração doente. Nós podemos ter boa teologia e viver em completa rebelião contra Deus. E o exemplo clássico de boa teologia e rebelião contra Deus são os demônios.
Os demônios sabem teologia melhor do que você e melhor do que a mim. O problema é que eles vivem em rebelião. Então, crer no nome é mais do que falar, é mais do que saber intelectualmente, é uma forma de funcionamento do nosso coração, é uma forma no qual o nosso coração passa a operar a partir do momento que eu creio, é uma transformação na maneira como nós vivemos, é uma transformação no centro da existência humana, é uma transformação do coração. Então, a evidência de que eu creio é porque eu vivo, e não porque eu falo somente. A crença pressupõe falar, a crença pressupõe saber intelectualmente teologia, conhecer as Escrituras, é pressuposto na crença, porque se você não sabe articular, você vai crer em qualquer coisa, você vai crer em qualquer falso profeta, qualquer cara de Instagram vai te enganar. Qualquer cara de esquina vai te enganar. Vai tomar o teu dinheiro, vai abusar da sua fé, vai estragar a tua vida, vai te deixar um monte de trauma. Então, crer é falar, é articular, mas é viver. Não ache que você está a caminhar a passos largos para o novo céu e a nova terra, se a sua vida é uma vida de constante rebelião intencional deliberada. Você sabe que é pecado, o pastor prega sempre e você continua a desobedecer. Você lê a Bíblia, você vê e você desobedece. Não acha. E isso não te incomoda. Esquece. 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 Você não crê. Agora, se você vive na constante luta, isso te incomoda, isso traz dor na sua vida, aí é outra história. Agora, veja que coisa interessante, quando nós nos deparamos com esse verso. Esse verso diz-nos que nós somos crianças, filhos de Deus. E uma das grandes buscas da humanidade é a busca por identidade. Quem eu sou? Qual o meu propósito? De onde eu vim? Para onde eu vou? Será que eu tenho valor? Se sim, o que e quem define o valor que eu tenho? E como que a minha identidade pode ser definida? E normalmente, quando nós olhamos para o tempo no qual nós vivemos, a sociedade propõe muitas identidades. A sociedade apresenta várias formas de você buscar a sua identidade horizontalmente. Eu creio que se você não caiu, talvez você está a cair, ou talvez você cairá nessa armadilha. O nosso coração vai ser inclinado a buscar horizontalmente a nossa identidade, seja na família, seja no dinheiro, seja na profissão, seja na aparência física, seja nas nossas posses, seja no nosso casamento, seja nos nossos filhos, seja no nosso carro, seja na nossa casa, seja na nossa igreja. Entretanto, essas coisas não são, nunca serão e nunca foram suficientes para definir a identidade de tal forma que o nosso coração seja resolvido, o nosso coração seja saciado. Essas coisas não são suficientes para definir quem você é. Elas não são, elas são coisas. Se a nossa identidade é definida por qualquer uma dessas coisas, em algum momento, com certeza, nós seremos decepcionados. Famílias não são perfeitas. Dinheiro não compra caráter. Posso estar desempregado e sem condição de exercer a profissão que eu achei que me definisse. Idade e acidentes podem atrapalhar e estragar a minha aparência física. Crises podem tomar as minhas posses, os meus investimentos. Circunstâncias extremas podem colocar fim em um casamento. Filhos podem escolher caminhar longe do Senhor e, por outras razões, trazer vergonha para os pais. Filhos que vêm a cometer crime,
crimes que venham fazer absurdos. Ou então, se filho é onde você busca identidade e o Senhor não te dá filhos, qual a identidade que você tem? Que valor você tem? Carros e casas estragam, podem ser destruídos por catástrofes naturais. Se for elétrico, pode arder lá no Norte Shopping. Ainda mais do que isso, muitas pessoas nos nossos dias, elas lutam contra o pecado que cometem, ou com pecados que foram cometidos contra elas. Atualmente, não é incomum nós vermos pessoas a identificar-se com o seu pecado. O exemplo clássico é: pastor, é possível ser cristão homossexual? Não. Contradição de termos. A sua identidade não está no pecado, não está na sua tentação, a sua identidade está em Cristo. Tem o que eu sou e existe o pecado que eu cometo, são duas coisas distintas. Então não existe cristão glutão, não, existe o cristão que luta contra a glutonaria. Não existe cristão irado, existe o cristão que luta contra a ira. E é por isso que é importante nós expressarmos de uma maneira correta, bíblica, a nossa luta. Porque se nós somos alguma coisa além de Cristo, Cristo não é suficiente. Se nós somos algo além de Cristo, Cristo não tem a nossa vida. Ou então, uma pessoa que deixa se definir por aquilo que fizeram contra ela ao longo da sua vida. A pessoa pode se deixar definir pelo abandono que ela sofreu no lar, o abandono que ela sofreu no casamento, os pais que não quiseram e a rejeitaram. A pessoa pode ser definida, pode se deixar definir pela violência doméstica que aconteceu contra ela. A pessoa pode deixar-se definir pelo abuso sexual que aconteceu contra ela. Se você está em Cristo, isso não tem poder sobre a sua vida. Em Cristo você é uma nova criação, em Cristo você tem uma perfeita identidade. Em Cristo você é liberto de marcas e traumas e desgraças que aconteceram com você. Nós precisamos entender que é através da graça que a nossa identidade é definida, e que a nossa identidade é definida em Cristo. Então nós não somos os pecados que nós cometemos, e nós não somos os pecados que os outros cometeram contra nós. Nós somos uma nova criação, criados pelo perfeito Criador, restaurados, trazidos da morte para a vida. Pela graça de Deus, Deus vê-nos em Cristo. Então nós não somos o pecado que nós cometemos e não somos as consequências dos pecados contra nós. Nós somos o que Cristo fez. Nós somos o que Cristo faz. E nós somos o que Cristo fará por nós e em nós. Nós somos o resultado da obra perfeita feita pelo perfeito Criador. Uma obra em andamento, eu sei. Uma obra que você se olha no espelho, você olha as suas obras e fala assim, também não é tudo isso aí, pastor. Não, mas é. Você será. Para Deus agora, Ele te vê em Cristo e nisso Ele te vê perfeitamente. Se nós somos o que Cristo fez, o que Ele faz, o que Ele fará em nós e por nós, nós somos filhos amados de Deus, que pertencem a Ele e ao seu reino. Reino esse no qual todas as coisas são feitas novas, o coração é restaurado, as marcas removidas e a culpa eliminada. Ainda que a nossa luta por uma plena convicção dessa verdade possa durar toda a nossa vida, nós sabemos que um dia, no novo céu e na nova terra, não apenas compreenderemos perfeitamente essa verdade, nós seremos como Ele é. E o texto avança, os quais
não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quem são esses então que creem? Quem são esses então que foram feitos filhos de Deus? Esses são aqueles que não nasceram de um nascimento natural. Eles não nasceram do sangue envolvido no parto. A filiação não é de sangue, não é natural, não é étnica. Ela não é da vontade da carne, ou seja, não é por ato sexual. Ela não é da vontade do homem, ou seja, não é da vontade do marido ou do líder, mas do ato, da maravilhosa graça de Deus. São esses os que creem e o recebem e são feitos crianças de Deus, filhos de Deus, aqueles que têm a sua identidade definida por aquele que é perfeito. Aqueles que receberam a graça vinda do alto. Meus irmãos, se o prólogo, João 1, de 1 a 18, dá-nos as lentes para que possamos perceber corretamente o relato de João, temos então em nossas mãos as lentes da graça. Através delas, devemos enxergar o relato da maior demonstração de amor existente. A palavra que encarnou-se para que homens pecadores pudessem ser feitos filhos de Deus. Ainda mais, as lentes da graça nos mostram que a ação salvífica gera transformação de coração e de identidade. Como filhos de Deus, somos chamados a viver como tal. Uma vida na qual não existe neutralidade diante do Senhor e Salvador das nossas almas. Mas uma vida que testifica, confessa, recebe e crê no absurdo amor de Deus por nós. Que Deus jamais deixe nos acostumar com essa maravilhosa verdade. Que pelo contrário, que Ele nos conduza para uma vida de admiração, para que Ele nos conduza para uma vida que se encanta com a beleza dessa verdade. E porque se encanta, se prostra. E se prostra em alegria e gratidão. E eu quero fazer 3 breves aplicações para nós hoje como igreja. Primeiro, é um chamado para que nós nos arrependamos de constantemente nós nos identificarmos com os nossos pecados, no lugar de nos identificarmos com o nosso Salvador. O ato de constantemente falar, eu sou um crente A, eu sou um crente B, eu sou um crente C. Que nós possamos nos arrepender disso, para que o nosso coração comece a perceber que eu sou cristão, eu sou dele, e nele eu tenho todas as coisas, e nele eu encontrarei força para lutar contra os meus pecados. Nele eu encontrarei força, sabedoria, empenho para deitar fora as más práticas. Segundo, é um chamado mais uma vez ao arrependimento, de nós não vivermos conforme a nossa identidade. Se eu sou cristão, eu tenho que me comportar como cristão. Se eu fui salvo pela graça, se eu digo que eu creio, eu falo, eu articulo, mas eu vivo. E aqui é o mesmo pedido, é o mesmo ponto que foi apresentado na confissão. Eu não sei quais são os pecados mais frequentes na sua vida. O que eu sei é que você tem um monte. O que eu sei é que você não presta. O que eu sei é que foi só por conta de Cristo que você foi feito novo. Eu sei que é só por conta de Cristo que você já deitou fora alguns. E eu sei que é por conta de Cristo que você vai deitar outros. E eu sei que é por conta de Cristo que um dia você vai ser perfeito. Arrependa-se. Analise o seu coração. Invista tempo nisso. Vale a pena. E terceira e última aplicação, por acaso vai ser arrependimento de novo. Mas caso você queira, se você está no nosso meio, e você quer conhecer intimamente a verdadeira luz, e ser feito filho de Deus, arrependa-se da vida de pecados,
Arrependa-se da vida de rebelião contra Deus. Receba Jesus Cristo. Creia e confesse o seu nome como aquele que é o seu Senhor e Salvador. Vamos orar. Pai, diante da Tua palavra, como sempre, somos confrontados. Somos confrontados com a beleza do Seu amor, somos confrontados pela beleza da luz verdadeira que ilumina todo homem, somos confrontados pela beleza daquele que se manifestou no antigo, se manifestou no novo e se manifesta hoje na nossa vida. Somos confrontados com a beleza do amor que vem ao nosso encontro e gratuitamente dá-nos fé. E uma vez que dá-nos a fé, e nós cremos, dá-nos a filiação, dá-nos o direito, o privilégio de sermos chamados filhos, crianças de Deus. Mas ao mesmo tempo, Pai, nós temos as nossas fraquezas expostas, nós temos os nossos pecados trazidos à tona. A luz, a verdadeira luz que ilumina todo homem, ilumina e traz à luz a feiura das nossas práticas e da nossa vida. E é na nossa fraqueza que nós recorremos a Ti, Pai. Ajuda-nos, que o Teu Santo Espírito possa nos impulsionar, nos fortalecer, para que nós possamos deitar fora o pecado, para que nós possamos viver uma vida de obediência, para que possamos perceber que nós somos cristãos e nada mais, nós somos de Cristo, nós pertencemos a Ele, e a nossa identidade está nele. E que por conta disso, nós queremos viver como Ele viveu cá na terra. Ajuda-nos, Senhor, tem misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados. É o que nós te pedimos, no santo nome de Jesus, a luz verdadeira que ilumina todo homem. Amém. Meus irmãos, e agora